Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a todos mais uma manhã de domingo com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha nos abençoar poderosamente, que nossos corações possam estar cada dia mais voltados para aquilo que o Senhor veio e sofreu, padeceu por nós. Amém. Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui na Palavra de Deus e nós vamos dar algumas informações sobre as nações gentis. Hoje nós vamos falar sobre Daniel, capítulo 8. O texto reza o seguinte: a luta do carneiro com o bode. É interessante, luta do carneiro com o bode na Bíblia. E tem mais. A Bíblia ela fala sobre o leão com asa de águia, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças, 4 asas, e uma besta com 10 chifres, e tem esse carneiro com 2 chifres, e tem o bode com a ponta notável entre os olhos. E o que quer dizer todos esses bichos na Bíblia? Por que eles estão relatados aqui? Por que Daniel, Deus mostrou para ele em visão todos esses animais e o que esses animais representam na história secular? Amém? Vamos orar a Deus. Você pega lápis, papel e caneta para você fazer as suas anotações, principalmente as pessoas que gostam, né, do estudo escatológico, escatologia. Hoje nós não trouxemos gráfico, para em certo ponto ficar melhor essa explicação do áudio. Um dia nós vamos trazer um gráfico e juntar com esse vídeo que está sendo filmado. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus querido, por mais uma manhã, só dar essa Itaúna a oportunidade de ouvir a ministração da tua palavra. Que Deus nos abençoe e oramos também pela paz em Jerusalém, e é o que a tua palavra pede para orar pela paz daquele povo. Em nome de Jesus, amém. Essa profecia de Daniel capítulo 8 que diz a visão do carneiro e do bode. É bem complicado, principalmente ao ar livre, explicar isso ao ar livre, na praça pública, e juntar toda essa ligação desses dois animais, carneiro e bode, com a ligação com os demais animais que está no capítulo 7. Amém? E também os 4 animais do capítulo 7, que é o leão, o urso, o leopardo e a besta com 10 chifres, tem uma ligação com a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, lá no capítulo 2 de Daniel, o qual a estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de cobre. Não. Faz questão. Faz questão.
Que isso? Obrigado. Vocês são dignos. Nossa, irmão Gilson aí deu umas balinhas pra nós. Hein? Obrigado, não tem nada, Gilson. Amém. Pra mim, expõe umas balas ali. Beleza, Glória. Obrigado. Deus abençoe. Nosso irmão Gilson passou ali e deu nós umas balas. Obrigado, irmão Gilson. Que Deus te abençoe. Amém. É bom adoçar a boca, né? Glória a Jesus. Vamos explicar bem detalhado, bem devagar, que é complicado e é algo que se trata de escatologia. Vamos direto ao assunto. Daniel capítulo 8. E à medida que for lendo, nós vamos explicar os demais animais e que ligação tem com a cabeça de ouro, o peito de prata principalmente, o vento de cobre principalmente. Amém? Escorreu por volta do 3º ano do reinado do rei Belsazar. Esse Belsazar, que se tornou rei de Babilônia, ou seja, ele foi corregente de seu pai Nabonito. Nabonito foi filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu, ficou seu filho Nabonito. E o seu filho Nabonito, ele gostava de arte, estudar história. Então ele estava em outra região, pesquisando, estudando essas coisas, e deixou seu filho Belsazar no trono de Babilônia, até que ele resolvesse as suas questões. Então imagina, por isso que Belsazar, quando fez aquela festa e usou os vasos sagrados, que Nabucodonosor, seu avô, a Bíblia diz pai, mas não tem versão para avô, o seu avô Nabucodonosor, no ano 586, destruiu a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, em 586, e a Bíblia diz que ele pegou os vasos sagrados e levou para Babilônia, e colocou no templo do seu Deus. E quando Belsazar assumiu o trono do seu pai, foi corregente dele provisoriamente, e quando ele deu aquela festa lá no capítulo 5 de Daniel, aquela festa onde ele juntou as concubinas e juntou aquelas pessoas naquele salão e deu aquela grande festa, a Bíblia diz que ele mandou pegar os vasos sagrados do templo da casa do Senhor, que estava em Babilônia, e começou a fazer festa, beber e comer com aqueles utensílios, aqueles vasilhames. Mas como Deus não se deixa escarnecer, na mesma hora apareceu na sacada da parede o toco de uma mão e escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Aquilo era a sentença de que Babilônia seria agora deposta, seria derrotada, vencida pelos Mede Persa que estavam para atacar a Babilônia naquela noite. Então, quando ele viu aquela escrita, nenhum dos sábios deram conta de interpretar aquilo que estava na parede. Pararam as músicas, parou a festa, parou as danças, foi um silêncio total daquele salão. E aí a rainha chegou perto dele e disse: olha, aqui no teu reino tem um homem chamado Daniel, que na época do seu avô, seu pai, Nabucodonosor, avô, ele interpretou sonhos. Resumindo, ele mandou chamar Daniel, e Daniel, ele leu para ele a escritura. Vamos adiantar aqui com o negócio que é a luta do carneiro com o bode. E Daniel leu a sentença e chamou a atenção dele, que ele não temeu a Deus, fez festa usando os vasos sagrados, os utensílios, os vasilhames, que veio da casa do Senhor, lá de Jerusalém para Babilônia. E naquela noite, Belsazar morreu, os Mede Persa apossou-se de Babilônia,
em 539 a.C. Aí nós vemos na história secular o segundo império mundial, porque o primeiro império mundial a dominar todo o planeta Terra, o velho mundo de antigamente, naquela época, foi Babilônia. Em 606, quando Nabucodonosor tomou o domínio da Babilônia, passou a ser o rei de Babilônia, e em 539 veio a vez dos Medo e Persa vencer Babilônia. Eu sei que é um pouco complicado, um pouco histórico, mas o que quer dizer? Em 539, os Medo e Persa, que é esse carneiro aqui, ó, nós vamos ler. Por isso que eu citei isso, nós citamos isso. Os Medo e Persa é este carneiro. Enquanto o bode peludo, com a ponta notável, nós vamos explicar isso. Esse bode peludo que está aqui, que vai lutar contra esse carneiro e vencer o carneiro, adiantar para você, é o império de Alexandre. Alexandre o Grande venceu os Medo e Persa por volta de 333 a.C., 332. Então vamos lá. Para você, hoje nós vamos ministrar sobre as nações gentílicas, sobre aquelas que ainda não aceitaram Jesus, não converteram a Jesus e não faz parte da nação de Israel. Hoje nós vamos falar sobre as nações. E é interessante que Jesus, ele diz assim, ó, Jerusalém será pisada, dominada, até que se cumpre o tempo das nações, até que o tempo das nações se cumpre. E o tempo das nações, o tempo das pessoas que ainda não aceitaram Jesus, começou lá em Babilônia, em 606 a.C., passou pelos Medo e Persa, em 539, o qual eu vou ministrar, passou pelo Império Grego, terceiro Império Mundial, em 333, venceu os Medo e Persa, passou pelo Império Romano, o qual Jesus nasceu nele. Agora, como Roma não teve sucessor, aí agora o mercado como o europeu, ou seja, a Europa, os 10 países confederados, que é os 10 chifres da besta, que é os 10 dedos da estátua, está se levantando, reerguendo novamente. É a mesma Roma da época de Jesus, ela está se levantando em forma do Europa unificada, União Europeia. Eu sei que é bem complicado, mas as pessoas que estudam escatologia e que vai pesquisando isso, sabem do que eu estou falando. Amém? Então vamos lá. Vamos tratar aqui do segundo Império Mundial. Daniel, ele escreve assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elã. Vi nesta visão que eu estava junto do rio lá. Nós não vamos explicar esses pontos geográficos, quem é esse rio, qual é a cidade de Elã, mas vamos aqui o versículo 3. E levantei os meus olhos e vi que o carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Ponto e vírgula, aqui no português. Daniel ele levantou os olhos e ele viu, Deus mostrou para ele, o carneiro com 2 chifres, 2 pontas. Esse carneiro era o Império Medo e Persa. Grava aí, carneiro aqui representa o Império Medo e Persa. É interessante que Deus está mostrando para Daniel esse império em forma de um carneiro. Nós podemos ignorar isso, passar batido, não, vamos lá, os milagres de Jesus, os feitos que ele fez, amém. Vamos ministrar aqui sobre as bênçãos, prosperidade, e dizer que Jesus é bom, Jesus é isso, é aquilo, e é mesmo, glória a Deus, aleluia. Mas isso aqui aconteceu na história secular. E Deus já precaveu na sua onisciência
já mostrou para os seus profetas, principalmente para o Daniel aqui, o roteiro de que vai acontecer com a humanidade, desde aquela época até o momento presente e no futuro. Então nós, os cristãos, às vezes o que procuramos levar isso a sério, depara com essas profecias de simbologia e começamos a pesquisar, estudar e achar que na história secular, e lógico, aconteceu isso. Veja bem, por que Daniel viu aqui, Deus mostrou para ele o Medo Persa na forma do carneiro? Nós devemos levar isso a sério. As nações, principalmente os líderes mundiais, deveriam levar isso aqui a sério. Mas eles, com todo respeito, eles viram as costas para isso e começam a querer resolver os problemas politicamente da base da diplomacia. Só que também essa atitude deles já está escrito na Bíblia, entre tantas passagens. Uma delas é o Apocalipse 17, a partir do versículo 15, quando João vê o mar com as ondas altas e baixas, o anjo fala assim para João: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, aqui é uma igreja comendo. Já falamos sobre ela no vídeo que está aí no canal, entende? O anticristo é a igreja comendo. As águas que viste, aonde se assenta a prostituta, são povos, nações e língua do mundo. Então para e pensa. Essa maré alta que João vê as nações em forma do mar, de um mar revoltoso com as suas obras. É interessante como é que Deus vai mostrar para João as nações nessa forma de mar. É interessante como é que Deus vai mostrar para Daniel os Medo Persa na forma de um carneiro. É interessante como é que Deus vai mostrar para Daniel o império de Alexandre o Grande na forma de um bode com duas pontas, uma ponta notável entre os olhos. É interessante porque que Deus vai mostrar para Daniel o reino de Babilônia na forma de um leão com asa de águia. Por que asa de águia? Se der para, nós vamos falar sobre isso. Por que asa de águia? É interessante como é que Deus vai mostrar para Daniel, seu profeta, os Medo Persa, na forma da prata, o peito de prata da estátua. Por que mostra o quadril da estátua em forma do bronze ou cobre, que é o Império Medo Persa? Por que mostra o Império Romano na forma de duas pernas de ferro? Por que Deus usa isso? Será que não tem ninguém para levar isso a sério hoje? Será que tem que estar todo mundo tumultuado? Igreja, Jesus, e é mesmo. É porque Jesus para cá, Jesus para lá, amém, glória a Jesus. Mas estamos esquecendo que Deus, amém, estamos esquecendo que Deus, Jesus, está operando desse lado também. É necessário que a igreja, nosso evangelho, nos atermos a aprender essas coisas aqui que está na Bíblia. Porque o mundo aí fora, isso aqui fala deles e eles não têm interesse. E nem não vai ter visão disso aqui. Não tem condição de ter visão e entender isso. E vi na visão que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elã. Vi nessa visão que eu estava junto ao rio lá. E levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Vou adiantar: Dário e Ciro, Medo e Persa. Dário, o Medo, Ciro, o Persa. Esses dois impérios, em 539, ajuntou as suas forças. Olha aqui, ó. Ajuntou as suas forças. Aí, você pode até ignorar isso aqui. Pode até fechar. Tá? Mas só quando você vai na biblioteca, nos livros históricos, nas faculdades, quando você vai estudar a história de Babilônia e os Medo Persa, você vai deparar com essa verdade. E já está aqui. Mas é melhor estudar, fazer faculdade, aprender isso por via estudo diplomático, do que conhecer isso por lado espiritual, porque isso aqui é espiritual. Para você ter revelação, para você aceitar isso aqui você tem que ter Jesus.
Se você não tiver Jesus, jamais você... É melhor, você vai crer mais do que os livros históricos dizem, que eles estão falando a verdade nesse ponto, até em certo ponto, do que você vir para cá. E levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. Vou explicar isso para você. Por que o carneiro, o chifre, era mais alto que o outro? É porque se você olhar a história secular, o Dário, ele emprestou o seu rei, o seu exército, e ajuntou-se com o exército de Sírio, o exército persa. Esses 2 fizeram uma coligação e foi de encontro à Babilônia. Juntou as forças e foi de encontro à Babilônia. Então Dário quer dizer mantenedor. Dário, ele ficou no trono, enquanto Ciro, com o seu exército e o exército de Dário, foi contra a Babilônia. A história secular conta que os Medo-Persas, sabe o que eles fizeram? A Babilônia era uma imensa cidade, a primeira capital do mundo, e o rio Eufrates passava no meio de Babilônia, e tinha os seus portões. Enquanto Belsazar, neto de Nabucodonosor, filho de Nabonito, estava dando festa, vamos lá, que beleza, camarão, não. Os persas estavam lá desviando o rio Eufrates para que não passasse no meio da Babilônia. Enquanto estava festejando, ele estava lá dragando, tinha trator não, mas estava lá, furando buraco, e o rio Eufrates, ó, já estava desviando. E estava secando. Os espias foi lá e entrou por dentro do rio ali, da vala do rio, abriu os portões de Babilônia e ó, caminho aberto. Os Medo-Persas veio que acabou abrindo os portões para Babilônia. Beni tekel parsi. Daniel interpretou. Pesado fosse na balança, falou com Belsazar, foi achado em falta. O seu reino foi dividido e dado aos Medo-Persas. Naquela mesma noite, aquele rei, Belsazar, morreu. Tanto é que ele falou para Daniel, interpreta isso aqui, você será o 3º dominador do meu reino. Por que o 3º? Primeiro era o pai dele, Nabonito, que ficou no lugar da Nabucodonosor, seu avô. Ele era o 2º, estava lá só mantendo ali para seu pai resolver algumas questões. Por isso que ele ofereceu o 3º dominador, seria Daniel. Será o 3º dominador. Isso é história, gente. Isso é a história, ela segue de acordo com a palavra de Deus. Então, secaram o rio lá, desviaram o rio, entraram e abriram, e Babilônia foi vencida em 539 a.C. Pois bem, não para por aí não. Eu estou dizendo que você vê que esse carneiro, com as 2 pontas, a ponta mais alta levantou por último. Por quê? Depois, Ciro, se rebelou contra Dário. E Dário foi deposto. E ficou Ciro. Por isso que você vê na história secular, só fala sobre os persas. E não fala sobre os medos. Então Dário foi deposto por Ciro. E Ciro ficou no comando da Pérsia. E Dário sai fora. Por isso que Daniel vê que um dos chifres era mais alto do que o outro. Esse é Ciro. E esse Ciro já estava profetizado. Há 150 anos antes de Ciro, Isaías já havia profetizado. E eles leram sobre o Ciro. Ciro ficou encantado. A história conta que Ciro ficou encantado em ver que 150 anos atrás, antes dele, o nome dele já estava sendo citado. Quem me diz o Senhor, do meu servo Ciro? Usou Ciro. Para quê? Para libertar o povo o povo judeu que estava em Babilônia, para libertar eles voltar para a sua terra. E do que Ciro liberou o povo judeu voltar para suas terras, já estava escrito. Tudo já está escrito. A sua situação, o modo da maneira que você aceita essa palavra, a palavra da evangelização, Deus já sabe se você aceita de coração de bom grato ou de mau grato. Deus sabe. Vamos lá. Aí ele diz, tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. Está falando de Ciro, que sobressaiu depois. Um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último.
Fecha a Bíblia, vai na história secular. Dário subiu primeiro, ficou mantendo o trono, enquanto o Ciro quebrava o pau junto com o exército de Dário em cima de Babilônia. E tem mais dois aqui que eles veem, o Carneiro investiu. Você vai ver aqui, que foi o Egito e a Lídia. O Egito e a Lídia. Babilônia, Egito e a Lídia. Aí se você for em Daniel capítulo 7 e o versículo 5, você vai ver o urso com 3 costelas na boca. Esse urso do capítulo 7 é justamente o carneiro com as 2 pontas no capítulo 8. E o urso do capítulo 7, versículo 5, com 3 costelas na boca, significa o Egito, a Lídia e a Babilônia, que os Medos e Persas estavam vencendo. Só que a costela estava na boca do urso, que o urso representava os Medos e Persas no capítulo 7. Já os Medos e Persas é representado no capítulo 2, no versículo 32 de Daniel, como a forma de o peito de prata. Peito de prata, Daniel capítulo 2, versículo 32, peito de prata, os Medos e Persas. Daniel capítulo 7, versículo 5, o urso com 3 costelas na boca, o urso é os Medos e Persas. Daniel capítulo 8, desse versículo que nós estamos lendo, é justamente o carneiro, que é os Medos e Persas. Você está vendo essa profecia? Como liga uma para a outra? Você está vendo como é que foi? Meu Deus do céu, Jesus da glória. Isso é escatologia. Isso é ponto histórico. É só Deus para nos dar graça, para nos ficar atrevido. É ensinar isso aqui no ar livre. Aproveite essa oportunidade, você que está no YouTube, vocês que estão aqui na praça. Vamos devagar, que precisa correr. Está postando os vídeos, nós volta aqui, dá mais estudo. E versículo 4. E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. O que o carneiro estava fazendo, que eram os Medos e Persas, estava amarrado aqui, estava lutando. Tá vendo aqui, ó? E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Aí essas 3 investidas, bom, Roberto, passa. Essas 3 investidas do carneiro, aqui no capítulo 8, você vai no capítulo 7, versículo 5, as 3 costelas na boca do urso é justamente o Egito, a Babilônia e a Lídia. É interessante, vamos mais devagar, tá ficando interessante, tô gostando, tô aprendendo, aleluia. E vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais, agora espera aqui, nenhum dos animais, não precisa nem falar a identidade deles. Uma vez que esse carneiro, pode ser só, uma vez que esse carneiro é os Medos e Persas, uma vez que o bode, que nós vamos ler aqui, é a Grécia, Alexandre o Grande, então esses outros animais, as demais nações que nem precisam ter identidade, porque já estava sendo vencida. Se Babilônia sendo a primeira capital do mundo, e a história diz que certa parte do muro de Babilônia tinha 35 a 40 metros de largura, isso é informação histórica. O muro de Babilônia, os historiadores, o arqueólogo, eles dizem que o muro, ele tinha aproximadamente 35 a 40 metros, há quem diz 45. 35 a 40 metros de largura, e tinha a parte lá que tinha 100 a 120 metros de altura. 100 a 120 metros de altura. Babilônia era uma capital, era uma cidade que ninguém conseguia dominar a Babilônia. Mas está profetizado que Babilônia iria ser dominada. E vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. As demais nações não aguentavam os Medos e Persas, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Você vê que os Medos e Persas, ninguém vencia os Medos e Persas. Se você não quiser acreditar na Bíblia, se for um ateu, um incrédulo, a Bíblia comedor de feijão que escreveu, papabá, balera, que isso, pai, tá, então vai, fecha ela, tenta pôr um selo nela, bate o martelo, dá as costas pra ela, isso, seja você Deus, bobagem, negócio de Bíblia, bobagem, vai,
Vai pra você ver. Ignora. Só que se você quiser ser uma pessoa culta, formada, eu acho que você tem que, na lógica, estudar, fazer concurso, se bem que para Deus não vale nada. Ele usa um analfabeto, quem não sabe ler, quem não sabe escrever, é ele que usa a pessoa. Mas como nós temos aquele conceito que tem que ter uma certa diplomacia, alguma cultura de faculdade, então vamos estudar faculdade. Você ignora, deixa a Bíblia fechada e vai estudar nos livros aquilo que a Bíblia já fala há muito tempo. Aí o coitadinho nem sabe ler, sabe escrever direito. Depara com você que aceita isso no coração, sabe mais do que você. Você paga caro faculdade e se acha que eu sei, eu sou até, por todo respeito, professor de história. Nossa, que é isso, que beleza! Que maravilha! Merece a sua honra, merece o seu prestígio, dá a César o que é de César. Enquanto outro tá lá, nem sabe conjugar o verbo, nem sabe o que é verbo, o que é isso aí, esse trem. E pega isso aqui e aceita. Oh, Jesus, eu acredito, eu aceito. Aleluia. Qual dos dois que agrada a Deus? Não, eu fiz faculdade. Vou lá, gastei pra lá. Baixa pra lá. E vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade. Os velhos de persa estavam pano para quebrar. Vai ler história secular. Fecha a Bíblia. Vai na faculdade para você aprender isso lá para você ver. Forma através da faculdade, com todo respeito, isso aqui para você ver. Eles estavam quebrando o pau, banda, desbanda, né, rei de pedaço, ainda mais que dominou Babilônia. Babilônia é uma cidade que quem vencia, nós vencemos. Nós estamos com toda a honra e toda a glória. É o que está dizendo aqui, ó. E ele fazia, se ele é o carneiro, é os Medes de Persa. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. É o que as nações fazem aí, ó. Na Primeira Guerra Mundial tá lá, né? O Hitler chegou, não, porque a Alemanha, que é isso? E pá, na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler chega lá, nem alemão ele era austríaco, chegou e vai que cola e colou mesmo. Não, porque tá sendo nacionalidade, é nós e tal. E vem com a mentira. É o que o anticristo vai fazer, vai vir com a soja, com a mentira, com a falsidade, para enganar o povo. Quando a igreja foi embora, esse mentiroso governo mundial, muita gente caiu no conto dele. Hitler chegou, não, nós só queremos que a Alemanha se levante do pó, que é isso, como a Fênix, que é isso, nós não queremos guerra, nós queremos levantar a moral dos alemães. Os alemães, com todo respeito, aí Adolf Hitler, tu vai ser o nosso chanceler. E foi chanceler mesmo, 1933, beleza, pôs o homem lá no topo, nem alemão ele era, pôs lá no topo. E ele foi fazendo com os seus generais lá a estratégia toda, aquela coisa toda. Eu sabia que tinha lá o Tratado de Versalhes, que estava escrito lá após a Primeira Guerra Mundial, não mais guerra, porque morreu muita gente inocente, não mais guerra. Você acha que ele respeitou isso aí? Você acha que ele respeitou? Respeitou isso aí? Em 1939 ele foi lá, atacou a Polônia e quebrando o Tratado de Versalhes. O pau quebrou a Segunda Guerra Mundial. Isso é outra história. Vamos botar aqui. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Agora escuta o que Daniel fala aqui no versículo 5, que a história não segue assim não. Tudo lá ia bem, mas de repente ele depara com Alexandre o Grande. De repente ele depara com o Império Grego, o Império da Grécia, o Império Grego. Porque o Filipe, pai de Alexandre, ele era macedônio, ele havia vencido os gregos. Aí começou a helenizar a língua grega, os macedônios, os gregos, e esse macedônio e grego, você vai em Daniel, capítulo 2, e o versículo 32, você vai ver que a coxa da estátua esquadrinha era de bronze, a coxa esquerda, coxa direita, grego macedônio, Filipe vence os gregos, aí se torna um só reino, um só exército, aleluia. Aí o Filipe, pai de Alexandre, morre, vem a óbito. Aí Alexandre fazendo faculdade, que a gente já estudou, pesquisou sobre isso aí, na faculdade da história secular conta que Alexandre diz assim, ó, eu ainda me vingarei dos persas, porque sendo o senhor do mundo, quer dominar a Grécia, e não deixou abaixo. Quando o pai dele morreu, ele com 20 anos de idade somente, os generais ficaram espantados, boca aberta. O menino, o rapaz, assumiu o trono, vou ficar no lugar do meu pai. Se eu tenho só 20 anos, Alexandre, eu vou ficar no lugar do meu pai. E põe no pau pra quebrar. Morreu com 33 anos, na verdade. Aleluia. Já passou um, que é a Babilônia.
depois passou os Mede-Persa, entra agora a Grécia, depois a Grécia passa, vem a Roma, Roma já se foi, mas como Roma não teve sucessor, o mercado, a Europa, a União Europeia está se levantando em 10 países confederados, é os 10 dedos da estátua, os 10 chifres da besta, do capítulo 7, versículo 8, e esse versículo 8 fala dos 10 chifres de Daniel, e ele fala que no meio dos 10 chifres levantou um chifre pequeno, falou uma coisa contra o Altíssimo, o anticristo, o governo mundial que vocês vão ter que encarar quando a igreja cascar fora, e o apóstolo Paulo já falou isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, principalmente versículo 4, amém? Isso é outra história, isso aqui é escatologia, Jesus da glória. Já pegou lá papel e caneta aí? Anotou? Aleluia! É Jesus, hein? Vamos lá? Vamos ver o que vai acontecer com os Mede-Persa. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando... Aqui, ó. Agora o versículo 5, Daniel, ele considerava isso. Quando se prega para vocês que não aceitaram Jesus, é melhor, com todo respeito, vocês levar em consideração. Não deixe tornar comum entrar no ouvido e sair no outro, não. Abra o seu ouvido espiritual, escancar o seu coração para essa palavra, humildemente dá o primeiro passo aceitando a Jesus e se quer aprofundar nas verdades que está aqui não oculta, mas selada para ser revelada só para aqueles que aceitam Jesus, que é o Espírito Santo, que é o professor, o autor e o intérprete dessa palavra, aí você tem que pedir a Jesus, mas primeiro entra pela porta humildemente, deixa te lavar você no seu sangue, te perdoar você e deixa ele escolher para o seu bem, aonde, qual é a posição que ele te quer na casa dele, no corpo dele, na seara dele. Se ele te chamar para ser levita, vai ser levita. Se ele te chamar para ser um pastor ou um líder, vai pastorear a igreja, as ovelhas dele, aleluia. Se ele te chamar para ser um professor, para ensinar, faça como o apóstolo Paulo diz: aquele que ensina seja dedicado ao estudo. Quer aprender, quer conhecer isso aqui, vai pesquisar, vai estudar, que Deus vai te dar esclarecimento. Aleluia. Glória a Deus. É o que está acontecendo aqui. O livramento tem que terminar, não está nem na metade do estudo. Engraçado. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Os Mede-Persa se engrandeceu sobre Babilônia. Então vamos lá. E estando eu considerando quando o bode... Agora você vai ver aqui o Alexandre o Grande. Estando eu considerando quando o bode vinha do ocidente sobre toda a terra. Agora o bode veio do ocidente. Se pegar o mapa geográfico planisfério, você vai ver onde é que está a região em que Alexandre habitava. Onde é que está a região da Grécia, no ocidente. Em comparação aos Mede-Persa, que estava lá em Babilônia, amém? No Oriente. Então espera aí. E estando eu considerando, quando o bode, por que Deus não mostrou o império de Alexandre assim para Daniel? Mostrou na forma de um bode, como se fosse uma parábola, uma alegoria. Presta atenção. O bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Aí, o bode veio voando? Não era um bode alado, não tinha asa. Por que ele veio sem tocar no chão? Eu vou te explicar isso para você. Lá no capítulo 7 de Daniel, o terceiro animal que ele viu 4, ele viu um leão com asa de águia. Eu vou explicar isso depois para você. Por que asa de águia? Ele viu no capítulo 7, versículo 4, o leão com asa de águia, Babilônia já foi. No versículo 5, no capítulo 7, ele viu o urso com 3 costelas na boca. Nós estamos explicando isso aqui, que é os Mede-Persa. No capítulo 7, versículo 6, presta atenção, ele viu um leopardo, 4 cabeças e 4 asas. 4 cabeças, vou explicar depois. Que é os 4 generais pós a morte de Alexandre. Isso é outra história. Para não travasar aqui, vou ficar só no contexto aqui. Então, no capítulo 7, versículo 6, ele viu um leopardo, 4 cabeças e 4 asas. E uma vez que esse bode é representado ali no leopardo, o leopardo na estátua, que é o quadrinho da estátua, então se lá no capítulo 7, versículo 6, o leopardo tinha 4 asas, era um leopardo voando, é lógico que o bode também veio sem tocar no chão, porque ele representa lá o leopardo com as asas. Tá vendo aí? Você tá prestando atenção? Ei, glória a Jesus. Pegou lá o papel e caneta? Então escuta aqui.
E estando eu considerando quando o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, aquele bode tinha um chifre notável. Aí presta bem atenção, que coisa interessante. Como é que, gente, é inconcebível alguém chegar, talvez com a mão no bolso. A Bíblia foi comedor de feijão que escreveu, ainda fala grosso aí. Engraçado essa novela. O camarada tem a ousadia chegar perto dos pastores, dos ministros, dos crentes. A Bíblia foi comedor de feijão que escreveu. Mas que é muito ousado, não é? É o direito dele. Ainda mais aqui no Brasil, que é democracia. Você pode tudo. Meu Deus do céu. Aí, sem tocar no chão. Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Já é o bode tipo unicórnio. Ele tinha um chifre notável aonde? Entre os olhos. Vamos explicar isso aí na história secular, você vai ver. O bode, ele tinha um chifre notável entre os olhos. Já viram um unicórnio. Não era, parecia. Aquele chifre notável entre os olhos, vou falar bem devagar, vai ser muito importante, porque vai estar no YouTube também, para vocês aqui. Aquele chifre notável era Alexandre o Grande. Filho de Filipe, que morreu, Alexandre subiu o trono. Alexandre assumiu o trono do pai dele, lá na Grécia, com 20 anos de idade. Novinho ainda, bebê aí, que coisa, hein? Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Por que olhos? Vamos achar esses olhos aqui, amém? Você vai gostar, glória a Jesus. A história secular nomeou Platão e Aristóteles de os dois luzeiros da Grécia. Ó, parabéns. Então, os dois luzeiros da Grécia, segundo a história secular, foi Platão e Aristóteles. Olha que beleza, hein? Então, uma vez que o bode é o Império Grego, que era da Grécia, e ele é o bode aqui, e os dois luzeiros da Grécia, Platão e Aristóteles, é lógico que esses dois olhos eram Platão e Aristóteles. E Alexandre a ponta notável, que coisa. E Alexandre foi discípulo de Aristóteles, e Aristóteles foi discípulo de Platão. Olha para você ver as coisas, você olha para a história secular, Jesus da glória, as coisas estão acontecendo mesmo. Agora vamos louvar a Deus, que é o Espírito Santo, que é o professor, o autor e o intérprete, que nos ensina. Se nós não tivéssemos aceitado Jesus e não tivesse o Espírito Santo, nós podíamos até conhecer isso aqui, ser professor de faculdade de história secular, baseado nos estudos, nas pesquisas. Merecemos os nossos méritos, aleluia. Mas conheceis que é a luz da palavra de Deus, vamos ser humildes, meu irmão. Vamos ser humildes. Vamos dizer, Senhor, eu não sou digno de conhecer isso e nem passar isso para as pessoas. Eu me sinto honrado. Sabe por quê? A Bíblia diz que Nabucodonosor subiu na sacada do seu palácio, deu uma olhadinha assim para a Babilônia. Se eu tivesse binóculo naquela época, eu estava usando. Ele olhou assim e pinou o nariz, falou assim, ó: "Não é esta Babilônia que eu fiz com a força do meu braço." E já viu a profecia que ele ia pastar capim. Que Deus deu para ele um sonho antes dele apresentar essa arrogância. Então nós não podemos ser arrogantes. Vamos ser humildes, caber na mão de Jesus enquanto é tempo. Não seja grandão o suficiente, achando que Deus não vai caber. Você não cabe na mão de Deus. Você pode ter a grandeza que tiver, mas se você quiser fazer você igual o espremedor de torresmo, põe você lá dentro e você fica seco, sai todo o caldo. O Nabucodonosor havia tido um sonho de uma árvore, uma imensa árvore, e aquela árvore alinhava os pássaros, os animais ficavam debaixo, tinha aquele coxo. Ele chamou Daniel, tive um sonho assim, aquela árvore caiu, aquela coisa toda. Presta atenção, deixa eu mudar um pouco aqui. Aí Daniel falou para ele, ó, essa árvore é teu império, é Babilônia. E no fato que ela caiu, a Babilônia vai ser deposta. É interessante, presta atenção na coisa. Já viu aquele esporte de sebique, aquele esporte de madeira, ou na madeireira, eles costumam pôr na cabeça da madeira lá, um arco, tipo arco barril, ou senão agora põe aqui uns ferrinhos, para aquilo não rachar. Presta atenção, para aquilo não rachar. Não é história de carochinha. Se você for olhar essa ciência, ela está aqui dentro da época de Babilônia. Porque quando
aquela árvore foi cortada, ela ficou o tronco. Ficou o tronco. E a Bíblia diz que na ponta daquele tronco veio um anjo e colocou uma cadeia de ferro. Sabe para quê? Para aquilo não rachar. Sabe por quê? Nabucodonosor, naquela mesma noite ali, ele foi pastar capim por causa da sua arrogância. Ele virou um animal. Ele ficou 7 anos pastando capim. 7 anos. Por isso que aquela cadeia de ferro ali é para que o tronco não rachasse. É o contrário do Império de Alexandre. Porque o leopardo tinha 4 cabeças. Quando Alexandre morreu, o seu império dividiu-se em 4 generais: Cassandro, Ptolomeu, Seleucida e Slimaico. Você pode ver na história secular que Alexandre veio a óbito, o seu império se dividiu. E aquela cadeia do tronco ali, do sonho de Nabucodonosor, era para que não rachasse, ninguém tomasse, porque Nabucodonosor, no passo de 7 anos, ele iria retornar ao seu trono novamente. Isso é outra história, saiu um bocado fora da rota aqui para você entender a seriedade da escatologia, a seriedade que tem na Bíblia sobre essas profecias, sobre as nações. E às vezes nós que pertencemos ao corpo de Cristo, à noiva de Cristo, às vezes nos ocupamos, e tem que ser, fala de Jesus, Jesus está certo, ou ele salva, mas ninguém quer nada com Jesus não. Poucas pessoas querem se converter. E a gente está aqui suando, tentando ganhar as pessoas para Jesus. E algumas estão dando coisa, dando coisa. Jesus da glória. E como é que fica? Isso é profecia concernente a vocês que não aceitaram Jesus. Profecias concernentes não a Israel, não nós, a igreja, mas a você que não aceitou Jesus. Como é que você vai fazer com isso aqui? E vem acabando o tempo de vocês. É igual o relógio, uma ampulheta aqui, ó, uma ampulheta, né? A areia já está tão grãozinho. Você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai fazer isso? Não vai, meu irmão. E estando eu considerando, quando o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, Alexandre o Grande. Versículo 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres. O que está acontecendo? Você vê aqui na história secular, aconteceu literalmente? Você que estuda história secular, você que é professor de história, principalmente professor de história de faculdade, tem que saber, né? Faculdade, é professor de faculdade. O que está acontecendo? Que a Bíblia diz que aquele bode, ele veio, chegou perto do carneiro e investiu-se contra o carneiro. É o que aconteceu. Fizeram até um filme aí, eu não quero nem fazer propaganda, mas já estou fazendo. Alexandre o Grande, aquele filme de Alexandre o Grande, tem algumas verdades que eles extraiu da Bíblia aqui. Pega aquele filme, não sei se é que eu posso dizer, e assiste aquele filme. Acesse aquele filme. Irmão, tô mandando o pessoal assistir filme. Acesse aquele filme ali. Vai assistir aquele filme com a Bíblia, o capítulo 8 aberto para você ver. Da onde é que eles tirou aquilo ali? Uma realidade que aconteceu. Fizeram um filme de uma realidade que aconteceu. Vamos fechar a Bíblia. E a Bíblia, vamos fechar. Vai ignorando. Olha aqui para você ver. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no impeto da sua força. Ele fez aí igual foi no Brasil, independência ou morte. Foi o que Alexandre fez. Independência ou morte. É agora ou nunca. Vamos lá. E aqui você vê que o Império Grego de Alexandre investiu-se contra os Medos e Persas, que havia investido contra a Babilônia. Para vencer a Babilônia, teve que juntar Dário e Sírio, Medo e Persa. O peito da estátua, braço esquerdo, braço direito, Dário e Sírio, está lá, juntou os 2. O urso do capítulo 7 e o versículo 5, a Bíblia diz que o urso levantou de um lado primeiro, conferindo aqui o chifre do carneiro, que um lado subiu por último. Como é que você explica isso? Isso é Bíblia, está tudo entrelaçado, meu, está tudo entrelaçado aqui, entrelaçado. Não podemos pegar um ponto X da verdade e pegar outro, torcer e filtrar na heresia, não. Para de pregar heresia, vamos falar o que realmente tem acontecido. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no impeto da sua força. Vamos ver o que aconteceu no versículo 7? E viu chegar perto do carneiro. O que Daniel viu? Que o bode veio chegando perto do carneiro. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e feriu, quebrou-lhe os 2 chifres
pois não havia força do carneiro para lhe resistir. O carneiro que antes era um urso, aquele carneiro que antes era um urso, capítulo 7, versículo 5, né, Salomé? Virou um carneirinho. E o bode vem lá, chifrando tudo, rebentando com tudo. Tá na Bíblia e aconteceu. Tá na Bíblia e aconteceu. Aí vou pegar uma das partes aqui, quando Jesus fala em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for, voltarei para vos levar, para onde seja eu, estejai vós também. Promessa para crente, para nós os crentes que aceitou Jesus. Maranata através do Senhor Jesus, porque o tempo de que não é crente está acabando. Tá vendo? Como é que é batizar? Eu quero saber quem é batizar. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no impétuo da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e feriu-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força do carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Antes de umas nações vencia o carneiro. Agora a história mudou. A sua história pode mudar, hein? Há tempo para tudo. A Bíblia diz que há tempo de espalhar pedra junto à pedra. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e afastar-se. Há tempo de chorar e sorrir. Então Deus está dando tempo com a porta da graça aberta para você se converter a Jesus. A porta da salvação está aberta. Jesus é a porta para a sua salvação. Se você não converter a Ele, não nascer de novo, não aceitar Ele no seu coração, você vai perder a salvação, porque a salvação é Jesus. Então você escolhe. Você escolhe. Está aqui uma história secular, ela já se cumpriu ao pé da letra e tem parte em aberta, que é os 10 chifres da besta, capítulo 7, versículo 8, que vai eleger a ponta pequena, que é o anticristo, e tem também a estátua, os dedos da estátua da Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 34, quando Daniel fala, estava vendo isto, Nabucodonosor, quando a pedra veio e atingiu a estátua nos pés. Nos dedos, nos 10 países confederados. A pedra é Jesus. Está em aberto, ele vai descer. Apocalipse 19, 11. Os profetas profetizou acerca da primeira vida, já cumpriu. A segunda vida, os dias que profetizou, está em aberto. Como é que você vai fazer? Você quer ser crente, aceitar Jesus e esperar o arrebatamento ir embora? Ou você vai ficar aí? Não, eu não acredito nesse negócio, não. Não, você paré, mentira dos crentes. É invenção dos evangélicos. Animal já teve a religião. Não, Deus é um só. Deus não vai condenar ninguém. É engraçado. É engraçado. É engraçado, rapaz. Essa Salomé, vamos postar isso no vídeo também no YouTube. Glória a Jesus. Aleluia. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e feriu, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força do carneiro para resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Aí você vai ver no versículo 8, e o bode se engrandeceu sobremaneira. Antes era o carneiro que se achava. Antes era Nabucodonosor que se achava. Não é esta Babilônia que eu fiz com a força do meu braço? Aí chegou os Mede-Persa. Nenhum dos animais das nações pôde vencer os Mede-Persa. O urso virou carneiro. Agora Alexandre o Grande aqui, ó. E o bode se engrandeceu sobremaneira. Alexandre, até ele helenizou o planeta Terra. A língua grega foi a língua oficial. Até a Bíblia foi escrita em parte da língua grega. Vai entender isso, meu irmão. Alexandre o Grande. A história secular conta que Alexandre morreu em Babilônia de desgosto. Deu uma febre braba dele. Ele estava angustiado. Sabe por que Alexandre estava angustiado? Não tem mais lugar nenhum para vencer. Eu quero vencer, não tem mais ninguém para me vencer.
Ele ficou chateado. A história conta que ele começou a ir pro norte, lá para aquelas geleiras lá para cima. O seu soldado falou: ó, seguinte, nós tá com soldado dos filhos, nossas esposas, a nossa pátria, a nossa gente, nós vamos voltar. Começou a largar Alexandre. Alexandre, você já tem tudo, o que você tá caçando aqui? Tá tudo em suas mãos, tá tudo em suas mãos, tudo em suas mãos, tudo em suas mãos. Não, mas eu quero vencer mais, vencer mais. Foi pra Babilônia, morreu lá, triste, angustiado. Foi bater as botas, caçando, pelo menos Solacito Solamaico, ó, já tomou o reino dele. Tá lá, o leopardo, 4 cabeças, 4 asas. Daniel capítulo 7, versículo 6. As 4 cabeças do leopardo, que é a Grécia. Vai entender isso, é história, isso é escatologia, meu irmão. Graças a Deus, aleluia. Vai rodar nas redes sociais, aleluia. Glória a Deus. Então, e viu chegar, versículo 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Aqui, aquele grande chifre, Alexandre morre. Aquele grande chifre foi o quê? Quebrado. E o que aconteceu quando aquele chifre foi quebrado, daquele bode que é a Grécia? O que aconteceu quando Alexandre morreu? Vamos ver na Bíblia ou na história secular? Vamos ver na Bíblia primeiro, que é a verdade. A história secular só atesta, mostra a verdade, que é a verdade, que é a Bíblia. Amém? E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também notáveis. Outros 4 chifres. Caçando, Ptolomeu, Solacito, Selmai. E desses 4 chifres, 2 deles entrou lá no capítulo 11 de Daniel. A luta entre o rei do sul e o rei do norte. O rei do sul, Ptolomeu, e o rei do norte, o Seleucida. Os quebraram o pau. Eles foi quebrando o pau ali no capítulo 11 até no versículo 35. Fala da história dele em desaguar em Antioquia Epifânio. A partir do versículo 36 já vai falar do anticristo, está em aberto. Como é que você vai achar essa emenda? Essas emendas aí? Meu Deus do céu. Paulo diz: aquele que ensina a ser dedicado ao estudo. Eu estou aqui para ensinar heresia, balé. Ninguém tem que engolir isso não, gente. Presta atenção. Já tem que respeitar as pessoas. Vai ensinar heresia, vai ensinar coisa que não está na Bíblia, que tem pé nem cabeça. Vamos parar com esse trem. As pessoas não merecem isso não. Eles merecem conhecer a verdade. Conhecer a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. A boca fala, o coração está cheio. Nós temos que estar cheio da verdade, para Deus usar nossa boca, para ensinar, para mostrar. Confere na Bíblia para você ver. Aqui, ó. Levantou 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Dividiu lá, norte, sul, leste, oeste. É história secular, escatologia. Agora vai o versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. Aí você vai ver aqui o Antioquia Epifânio. Você vai ver o Antioquia Epifânio, já está batendo 10 horas. Tem outro culto ali em cima e outro santalense, né? Ah, meu Deus. Tem um de Nova Media ali, ó. Pra cima o pastor. E das 3 das 4 tem outro da santalense. Mas vamos pegar mais um pouco aqui. E domingo que vem vamos ver se a gente vai voltar em nome de Jesus, né, Salomé? Não é mesmo, minha esposa? E os irmãos aí, o pessoal. E nós vamos continuar isso aqui. Porque isso que nós estamos explicando, nós vamos aproveitar o embalo, vamos emendar aqui para explicar o capítulo 7, os 4 animais, o leão com asa de águia. Amém? Por que asa de águia? Isso eu vou explicar depois do domingo. O urso com as 3 costelas na boca. Por que as 3 costelas na boca? O leopardo, 4 cabeças, 4 asas. E a besta com 10 chifres. E depois disso ainda tem que explicar, aproveitar a emenda, lá o sonho da Nabucodonosor. Cabeça de ouro, peito de prata, vento de cobra, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Glória a Deus. Tudo profecias concernentes àqueles que não aceitaram Jesus. Mas vamos lá, pegar uns minutinhos aqui. Versículo 10, versículo 9. E um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Esse chifre pequeno é Antioquia Epifânio. Mas vamos mostrar isso depois em outros estudos, que ele começou a reinar ali, lá no Império da... Não sei se é o Egito, mas o Seleucida. Começou em 175 a.C., foi até 165. 175 até 165. Antioquia Epifânio, isso é outra história. Vamos lá. E se engrandeceu até contra o exército do céu.
e algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Eu ia falar da guerra, Macabé, Judas, o martelo com seus filhos, mas é outra história. E se engrandeceu até quando o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Aqui Antíoco Epifânio mandou parar com o sacrifício e mandou sacrificar um porco, uma porca lá. O pau quebrou, meu irmão. Tá vendo como é que tá a história? O voto de 175, 165 a.C. Vamos lá. E se engrandeceu até quando o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi entregue a ele com o sacrifício contínuo. Por causa da transgressão, ele lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Amém, vamos terminar. Jesus, o horário já estourou. Amém. Você viu no finalzinho que complicação aqui do Antíoco Epifânio, aquela coisa toda? Meu Deus. Agora é engraçado, vamos deixar para domingo que vem. Tudo isso que foi falado, essas verdades que estão na história secular, que você pode conferir. Domingo que vem nós vamos trazer esse mesmo estudo e vamos procurar aqui, ó, levar no versículo 15. Olha o texto que diz aqui. Gabriel interpreta a visão. Deixa eu chegar só no versículo 19 e 21 para ficar concluído, para você ver quem é o carneiro e o bode. Amém? Gabriel explica a Daniel a visão. Vou só pular aqui que domingo que vem nós vamos começar no versículo 15. Então vamos no versículo 19. E disse, o anjo Gabriel fala para Daniel: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Nós estamos vivendo. Isso aqui foi 2.600 anos atrás, por aí. E diz, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. É para os nossos dias. Aquele carneiro que viste, aqui ó, aos Medos e Persa, aqui ó, ao urso com 3 estrelas na boca, aqui ó, ao quadrinho da estátua. Capítulo 2, versículo 32, quadrinho de bronze da estátua. Aqui ó, capítulo 7, versículo 5, ao urso. Aqui ó, capítulo 8, ao carneiro. Aqui ó, disse-me, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres, Dar-e-Sírio, Medo e Persa, Dar-e-Sírio. Quanto aquele carneiro que viste com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. São o rei da Média e da Pérsia. Lá no capítulo 7, versículo 5, é o urso com 3 costelas na boca. Lá no capítulo 2, versículo 34, é o peito da estátua, o peito de prata, que é o segundo império. Braço esquerdo, braço direito, Medo e Persa, Dar-e-Sírio. É interessante, história secular. Você pode ir na biblioteca pública, você pode ir na faculdade, você vai estudar, pesquisar essas coisas. Interessante. Mas parece que as pessoas acham mais fácil dizer assim, ó, a Bíblia foi comedor de feijão que escreveu. É o cúmulo do absurdo, é o fim do mundo, ignorar a palavra de Deus, ignorar essa verdade. Ah, Jesus da glória. Vamos finalizar aqui, ó. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Porém, o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Eu vou terminar. Sabe o que aconteceu? Quando Alexandre morreu, nem as suas mulheres, nem o seu filho, nem seu irmão, nenhum parente sanguíneo assumiu o trono de Alexandre. Foi gente estranha que assumiu o trono dele. Por isso que diz que o reino iria levantar, mas não com a sua força. Amém? Vamos terminar? Quero glorificar a Deus, quero agradecer meu esposo, irmão Adão, tá ali, irmão Salomé, os demais. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse estudo escatológico que o Senhor tem nos dado, concedido a ministrar.
Sabemos que não é fácil, principalmente ao ar livre, ao Pai querido, mas que Deus possa abençoar todos aqui ouviram e você lá no YouTube, aí nas redes sociais, possa acompanhar esse canal, O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Estamos dando aí uma bateria de estudo, né? Temos nosso irmão Zé Maria, Zema Vídeos, que está aí no trabalho árduo de fazer essas vinhetas bonitas, glória a Jesus. Que Deus continue abençoando você, meu irmão, um grande parceiro nessa obra, né? Missionário, de evangelizar as pessoas, de levar essa palavra nos 4 cantos do planeta Terra. O que a internet não faz, o que o YouTube não faz. Muito obrigado pela tecnologia que o Senhor tem dado, inspirado os homens a fazer. Felizmente nós pegamos, às vezes, usando para o mal, mas o Senhor, Jesus, é que nos dá essa inteligência, amém? Mas nos dá também o livre-arbítrio. Ou podemos usar para o bem, ou usar para o mal. Aqui estamos usando para o nosso bem. Glória a Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor. Amém, amém e amém.